pessoal, tudo bem? Eu vim aqui porque eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho aprendido que eu considero essenciais para nossa vida como seres humanos. Não são coisas passageiras, são coisas que realmente podem definir tudo pra gente, tudo, né? E eu queria começar esse vídeo com uma pergunta, né, que muitas pessoas eu acredito que se façam, talvez não com essas palavras, porque com essas palavras parece até algo muito infantil, mas é uma pergunta muito importante para nós. Como fazer para ir para o céu, né? E durante muitos anos na minha vida eu ouvi que a gente tinha que ser bonzinho, continuo ouvindo isso, né? Em muitos lugares. Que a gente tem que ser bonzinho, que a gente tem que buscar fazer o bem, que a gente tem que amar ao próximo, que a gente tem que evitar o pecado e todas essas coisas. E eu preciso dizer para vocês que a gente realmente precisa fazer essas coisas, mas não é isso que nos leva para o céu. Então eu queria compartilhar com vocês agora o que de fato pode nos dar essa oportunidade, né? De a gente conseguir ir para o céu. Eu fiz algumas anotações aqui, eu queria compartilhar com vocês e depois eu vou deixar em algum lugar, ou no vídeo, ou na descrição, as referências das coisas que eu tô falando aqui pra vocês, tá bom, gente? Então vamos lá. A gente precisa entender que existe uma espécie de um quebra-cabeça em que uma peça vai completando a outra. Então eu preciso muito que vocês assistam esse vídeo até o final. Eu vou tentar não ser prolixa e falar as coisas o mais objetivamente possível, mas às vezes eu vou precisar explicar alguma coisa um pouco mais porque tem coisas que são necessárias de serem ditas para não serem confundidas, tá, gente? Então eu vou começar dizendo o seguinte. O homem é pecador e destituído da glória, ou da presença, a gente poderia dizer também, de Deus. E aí a gente tem em Romanos 3:23, a gente tem o seguinte versículo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Gente, muitas pessoas, eu já ouvi muita gente falando assim, porque eu sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Essa não é a verdade, entende? Nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Ele, mas sermos filhos de Deus é uma outra história, entende? E acontece que não somos todos filhos de Deus, porque desde o momento em que o primeiro ser humano pecou e todos nós pecamos, a gente acabou sendo destituído dessa presença de Deus. Então a gente não pode mais ser chamado filho de Deus, infelizmente, né, gente? Infelizmente a gente não pode mais ser chamado assim. Uma outra passagem diz que não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram juntamente e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E aí é muito interessante porque a gente vai falar assim, gente, você tá falando um monte de bobagem, porque eu já vi um monte de gente fazendo coisas boas, eu já vi gente ajudando pessoas com necessidade, eu já vi pessoas que se sacrificam para ir para algum lugar e ajudar as pessoas que estão ali passando por dificuldade. Então isso que você tá falando não faz sentido, Bárbara. Sim, as pessoas fazem o bem, sim. Mas aí que tá a questão, né? Existe uma outra passagem, que eu não me lembro nem se eu anotei essa passagem, que diz que os nossos maiores atos de justiça são como trapos imundos diante da justiça de Deus. E é muito interessante porque a gente acha que a gente faz o bem, mas a gente está comparando com a nossa justiça. A gente está comparando com os outros seres humanos. Então, se você se comparar com outros seres humanos, talvez você vai se achar muito bonzinho, né? Mas a questão é que a gente está falando aqui de um padrão de justiça que vem de Deus, né? Eu ouvi um relato recentemente, né, de uma pessoa que viajou para, acho que Singapura, e quando eles estão chegando em Singapura, eles dão uma ficha para a pessoa preencher, né? Eu acho que em todos os países, ou quase todos, fazem isso, e lá tá escrito assim, alguma coisa do tipo, nós punimos com a morte os traficantes de droga, alguma coisa assim. Isso é muito interessante, porque existem países em que drogas são totalmente permitidas, certo? Então, a gente mora aqui no Brasil, drogas não são permitidas. Então, para muitas pessoas, se alguém tá usando drogas, isso é uau, nossa, essa pessoa tá usando drogas. Mas em um país em que isso é permitido, isso vai ser tratado como algo super normal. Então, a gente tem diferenças culturais que para um país é super permitido, todo mundo pode sentar lá em praça pública e usar drogas, mas em outro país, se você entrar lá com um pouquinho mais de drogas, ou talvez até com qualquer coisa de drogas, você vai ser punido com a morte. E eles não aceitam, na maioria das vezes, esse pessoal lá de Singapura, na maioria das vezes eles não aceitam nenhuma intercessão nem de outros governos, entende? Então, o que acontece? A gente está falando do reino de Deus. E as regras são as regras de Deus.
A gente às vezes quer contestar. Existem algumas coisas que a gente pode entender, que a gente pode passar a entender, que Deus pode passar a nos explicar a respeito das regras que Ele colocou, né, digamos assim. Mas muitas coisas a gente não vai entender, porque Deus é infinito, né? E aí o que acontece? Deus, que é infinito, isso é uma coisa muito importante, né? Eu acho que tem uma questão que muitas pessoas se perguntam: quem criou Deus, né? Da onde que veio Deus? A verdade é que Deus está fora do tempo e do espaço, né? Ele não tem um antes e um depois. A gente já tem essa limitação na nossa mente de pensar tudo com antes e com depois, porque a gente está dentro do tempo e do espaço, então dentro do tempo e do espaço tudo tem um antes e um depois. Mas olha só que interessante, Deus já está fora disso. Deus criou o tempo e o espaço. Então não existe um antes e um depois para Ele, entende? E esse Deus todo-poderoso que criou até mesmo o tempo e o espaço, quanto mais todo o universo e todas as estrelas e todos os planetas, Ele tem as leis dele de santidade, de pureza e de justiça. E a gente precisaria seguir essa regra de santidade, pureza e justiça. Mas a gente não consegue, porque nós temos uma natureza caída. Desde que lá atrás o primeiro homem pecou, o pecado entrou no mundo e todos nós ficamos sujeitos a isso. E todos nós pecamos a todo momento, entende? A gente peca, a gente às vezes fala uma mentirinha, a gente magoa outras pessoas, a gente às vezes é egoísta, a gente às vezes faz as coisas para aparecer, entende? Então nós somos como trapos imundos. E eu não tô falando de vocês, de você. Eu tô falando de mim também. Todos nós somos isso. E aí a gente tem outras passagens bíblicas que vão falar assim. Uma outra realidade muito importante é que Deus se ira contra o pecado. Muitas pessoas dizem que, nossa, Deus é amor, Deus perdoa. Gente, sim, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Ele também é justiça. E Ele também é ira contra todo pecado e toda maldade. Entende? Pra gente, no nosso padrão de justiça, se a gente pensa, por exemplo, numa pessoa que estuprou uma criancinha, se a gente pensa nessa pessoa, muitos de nós vamos sentir nojo, ira, repulsa contra aquela pessoa e vamos querer que seja feita justiça, porque aquela pessoa machucou profundamente um ser tão inocente quanto uma criança, entende? Para Deus, muitos dos nossos pecados são tão graves quanto para a gente é um estupro, entende? Porque para nossa santidade, para nossa justiça, um estupro é algo absurdo, mas para Deus, você mentir para alguém, você enganar alguém, você fazer uma fofoca, você magoar alguém, é algo muito absurdo, entende? Totalmente fora da justiça dele. E Deus se ira contra esse pecado. E ele diz em Colossenses 3, no versículo 5 e 6, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, o que quer dizer? Pra gente mortificar essas coisas, tá? A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência são desejos vis, né? A avareza, que seria um egoísmo, né? E aqui ainda diz assim, a avareza que é a idolatria, ou seja, essa avareza ela é uma idolatria, a gente está idolatrando alguma coisa ali, pode ser o dinheiro ou a coisa que a gente tem. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Todos nós. Todos nós somos filhos da desobediência, porque todos nós pecamos. Todos nós tivemos pensamentos ruins. Todos nós já desejamos maldades para alguém e até mesmo muitas vezes para nós mesmos. E Deus, como Ele é justo, como eu tinha falado, Ele é muitas coisas, tá, gente? Inclusive, na cultura judaica, por exemplo, eles têm vários nomes para Deus. Jeová e alguma coisa acrescentando, então, tipo Jeová Jireh, que é Deus provedor. Jeová Rafá, que é Deus que cura. Por quê? Porque Deus é tudo isso. Deus, Ele é a cura. Deus, Ele é a provisão. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é misericórdia, mas Deus, Ele é justo. E Deus, Ele é ira contra todo pecado e toda impureza, entende? Então, Ele vai condenar o pecado e os pecadores serão lançados no inferno. Então, a gente vê em Romanos 1,18, diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, que não fazem aquilo que é justo e correto, mas fazem aquilo que é injusto.
E eu acho muito interessante que muitas pessoas vão falar assim, mas Bárbara, muitas pessoas não sabem o que é certo e o que é errado. E aí eu vou te falar uma coisa que, olha só que interessante, isso está na Bíblia. Eu só não lembro exatamente a passagem agora, mas eu vou colocar nas referências para vocês. Todos nós temos uma consciência. E todos nós, em algum momento, já fizemos algo e ficamos com a consciência pesada. Todos nós, certo? Então, pela nossa própria consciência, a gente já foi condenado em alguns momentos da nossa vida. E essas coisas que aconteceram, elas não ficaram lá no passado. Ela é como você cometer crimes hediondos, que nunca expiram, nunca tem... agora passou 5 anos, você não vai mais ser acusado. Isso não existe para os pecados diante de Deus. Pecado diante de Deus é crime hediondo. Você não tem como você pegar e voltar atrás e falar assim, não, mas já faz muito tempo isso. E a verdade é que todo momento nós estamos fazendo isso, fazendo coisas que quando a gente avalia na nossa consciência, a gente mesmo vai ver que não está correto. Então, dentro da nossa própria consciência, a gente já tem um pouco de noção de algumas coisas de certo e errado. Às vezes, uma consciência um pouco deturpada, principalmente quando a gente não está na presença de Deus. Mas a gente já tem isso. Continuando. E o inferno, muitas pessoas falam assim, não, mas Deus é amor, como é que pode ter um inferno? Não, Deus não criou o inferno, não. Gente, o inferno, ele é a manifestação da ira de Deus contra toda injustiça e todo pecado. E sabe por que Deus, ele pode ser amor e ao mesmo tempo ter toda essa ira? Bom, primeiro porque Deus é perfeito, a ira dele não é como a nossa, né? Movida por emoções e por egoísmo muitas vezes. A ira de Deus, ela é perfeita, ela é contra a injustiça, ela é contra a maldade. A ira de Deus, ela é manifesta através do inferno. E a gente tem isso em Apocalipse 14, diz assim, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus Cristo. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. E aí a gente vai falar assim, meu Deus, mas como que Deus pode fazer uma coisa dessas? Gente, Deus é justo, tá? Deus é justo. A gente às vezes tem uma ideia muito errada de amor. A gente acha que amar é ser bonzinho o tempo todo. Mas se a gente pensar na própria educação de filhos, por exemplo, um pai ou uma mãe que vê uma criança fazendo algo de errado e não pune essa criança, não está expressando amor por essa criança. Isso não é amor, isso é dó, isso é pena, é alguma coisa que já passou do amor. Porque dentro do amor a gente precisa punir as coisas que estão erradas, para essa pessoa não continuar num caminho ruim. Então a gente diz que um pai e uma mãe, eu me lembro, quando eu era criança, que eu li um texto que se chamava Mães Más. Mães que são ruins, né, teoricamente. Mas eram mães que botavam o filho lá de castigo, que mandavam o filho arrumar o quarto, mesmo sabendo que ela poderia fazer aquilo em 10 minutos, e ficava lá esperando 2, 3 horas para a criança arrumar o quarto. Então, assim, a gente precisa às vezes punir e impor coisas dolorosas. E no caso de Deus, por que essa punição vem? Porque essa punição, toda a nossa maldade, ela traz sofrimento para muitas pessoas. Ela traz sofrimento para toda a criação de Deus, para a natureza, para os animais e para muitos seres humanos, para muitos de nós. Quem não sofreu aí com o pecado de outra pessoa? A gente sofreu. E tudo isso merece condenação. E não só porque o pecado traz sofrimento, mas porque o pecado é se rebelar contra Deus. Você está se rebelando contra Deus quando você peca. Então, a ira de Deus contra a injustiça expressa a santidade dele, a justiça dele e o amor para com todos aqueles que sofrem as injustiças. Então, a gente sabe que em Apocalipse 21:8 fala que todos os incrédulos, os covardes, os abomináveis, os homicidas, os que se prostituem, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então a gente tem a morte natural e depois a gente pode ter uma vida eterna ou uma segunda morte. E para quem que é tudo isso que eu falei até agora, gente? Pecado, inferno, condenação, ira de Deus. É contra quem? Todos nós. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Então a gente precisa entender isso porque
Muitas pessoas acham que são bonzinhos o suficiente para ir para o céu. Gente, não existe, segundo a própria Bíblia, não existe ninguém bonzinho o suficiente para ir para o céu. E aí, como é que faz então, né? Tem Efésios 2, versículo 4. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso é muito interessante, porque aqui Deus está manifestando a misericórdia e o amor dele, mas sem deixar de manifestar a sua justiça. Por quê, gente? Porque quando Jesus morre na cruz, ele paga aquilo que nós deveríamos pagar. Nós precisaríamos morrer e sofrer a ira de Deus, porque isso seria justo, porque é o que nós merecemos, é o que eu mereço. Mas Jesus foi lá e pagou isso no nosso lugar. Então diz assim, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E tem Coríntios 5,19 que diz, isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Em nós, em quem consegue ouvir essa palavra e consegue entender que ela é a verdade e vai cumprir os próximos passos que eu vou falar. Não vou dar spoiler aqui agora, gente. Então é o seguinte, quando Jesus morre na cruz, é muito interessante a gente pensar o seguinte, quando Jesus estava lá quase morrendo, Jesus, tem relatos bíblicos que falam que Jesus suou sangue, né? E existem alguns estudiosos que falam que isso mostra que ele estava num sofrimento muito intenso. Mas tinham 2 ladrões, um de cada lado ali da cruz, e eles não estavam suando sangue, mas Jesus estava. Por que será, né? Jesus. Enfim, aí a gente às vezes vê, né, tem aquele filme A Paixão de Cristo, então Jesus sofrendo lá pra caramba, aquele monte de dor. Mas, gente, preciso contar uma coisa pra vocês. Aquilo ali não era o pior que Jesus estava sofrendo. Jesus ora antes da crucificação, antes dele ser aprisionado, ele ora e fala assim, Deus, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Sabe qual era esse cálice, gente? Esse cálice é o cálice da ira de Deus. Quando Jesus estava na cruz e sai dele água e sangue, aquilo ali não era porque ele estava com medo de morrer, não era porque ele estava muito chateado de estar ali na cruz, não era por isso. É porque a ira de Deus estava sobre ele. Naquele momento ali, somente ele sendo homem, mas também sendo Deus, que poderia suportar uma coisa dessas. Porque a gente vê depois vários mártires. Mártires são pessoas que morreram para que o evangelho fosse pregado, né? Estou falando isso para quem não conhece essa realidade. Muitos dos discípulos foram mártires, muitos dos discípulos foram mortos porque estavam pregando o evangelho. E a gente vê relatos de muitos mártires que morreram sorrindo, que morreram louvando a Deus, e como que o próprio Cristo iria morrer sofrendo e clamando, por que você me desamparou, Deus? Porque ele clama isso ali na cruz, antes de render o Espírito, como diz na palavra. Então, como que o próprio Cristo ia fazer isso? Se todos os mártires que vieram depois dele conseguiam morrer sorrindo e feliz. Sabe por quê? Porque Jesus estava sofrendo a ira de Deus ali naquele momento. Não tem como você ficar feliz nessa situação. Entende? Mas como Jesus é Deus, ele pode suportar isso, porque se fosse só um ser humano, não ia suportar. Ia dar ruim, gente. Não ia dar certo. Então, o que acontece? Jesus, que era Deus, ele deixou lá o céu. É porque Deus é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Esses 3 são um só, mas ao mesmo tempo são 3. Você não entende isso? Porque Deus é eterno, né? Deus é um negócio assim, ninguém entende isso, não. A gente explica assim, mas ninguém entende, na verdade, entendeu? Ninguém entende. É igual o amor de Deus também. A gente explica, mas a gente não entende. A gente dá pra explicar ali razoavelmente, mas existe algo que é muito acima do nosso intelecto como ser humano pra gente poder conseguir entender. Então, tudo bem se você não entendeu como que Deus pode ser 3 e pode ser 1 ao mesmo tempo. Aqui, nenhum problema com isso. Então, o que acontece, gente?
Jesus morre lá naquela cruz, tá? Jesus, ele era Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Isso tá lá no comecinho do livro do Evangelho de João, tá? Então, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele que já estava desde o princípio com Deus e ele que era Deus. Isso tudo está no primeiro capítulo de João. Então, Jesus, ele era Deus, se fez carne, ou seja, ele já fez um grande sacrifício aí, porque você imagina, ele largou toda aquela glória, anjos o servindo, nenhuma dor, nenhum sofrimento, para vir para aqui, para a terra, para poder sofrer. E ele já sabia que ele ia vir para sofrer. Então, ele abriu mão daquela glória, se vestiu de humanidade e ele foi 100% homem, 100% Deus. Ah, não dá para entender isso? É a mesma coisa de antes, gente. A gente tá falando de coisas de Deus. A gente consegue dizer, entender assim superficialmente, mas profundamente. Talvez quando a gente estiver na eternidade a gente entenda. Não sei, talvez, porque eu não sei como é que vai ser a gente lá. Mas então o que acontece? Jesus, ele vem e dá a vida dele. E aí ele morre, mas ele não só morre. E ele não só morre na morte mais vergonhosa que existia naquele tempo. Porque aquela era a morte mais vergonhosa, tá? Se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir isso que eu tô falando. Ele não só morre na morte mais vergonhosa, de uma morte que era tida como maldita, como amaldiçoada, mas ele também sofre toda a ira de Deus sobre ele naquele momento. Para quê? Porque aí, o que acontece? Quando Jesus morre no nosso lugar, a justiça de Deus é satisfeita. Entende? Quando eu e você pecamos, a gente tinha que morrer. E não é mortezinha daqui da terra, não. É morte eterna. Mas aí Jesus sofreu a nossa morte eterna naquela cruz, para que nós pudéssemos ter a salvação. E aí, quando isso acontece, aí a gente fala assim, ok, entendi. Então Jesus morreu pelos meus pecados. Show, então eu vou pro céu. Não, ainda falta um pedacinho, gente. Quando a gente vê, a gente precisa entender que a gente precisa se arrepender, tá? Então, naquele versículo que eu já falei, João 3,16, no final do versículo diz, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a gente precisa crer primeiro que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas para eu crer que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, eu preciso entender que eu tenho pecado, que eu sou pecador e que eu merecia o inferno, que eu merecia a condenação eterna. Se eu não entendo que eu merecia essas coisas, eu não consigo crer que Jesus morreu pelos meus pecados, porque eu acho que eu não tenho pecado. Pois se eu não precisava que Jesus morresse por mim, como que eu tô acreditando que ele morreu por mim? Entende? Então, para a gente acreditar que Jesus morreu por nós, a gente precisa acreditar que nós somos pecadores. E aí a gente vê aqui em 1 João 1, no versículo 9 e 10. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, nós fazemos ele mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, para a gente poder receber a salvação, eu preciso crer que Jesus morreu na cruz pelos pecados, mas não pelos pecados genéricos. Ele morreu pelos meus pecados, porque eu sou pecador e merecia ir para o inferno. E se eu não entendo essa realidade, eu não estou crendo de fato em Jesus e no sacrifício dele, porque isso é Jesus e o sacrifício dele. Entende? E Deus, ele quer nos salvar, mas ele fez tudo isso porque além de ser amor e misericórdia, ele também é justiça e santidade. Ele não poderia nos levar para o céu sem que os nossos pecados fossem pagos, porque isso seria injusto. Entende? E aí a gente vê isso aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3 ao 6. Porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. O que quer dizer isso? Jesus Cristo quando se fez homem. O qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então Jesus, ele deu a si mesmo para que pagasse a nossa redenção. Ou seja, para que nós pudéssemos ser perdoados. Jesus morreu naquela cruz e sofreu não só com aquela cruz, que já era uma coisa terrível,
mas ele também sofreu com a ira de Deus. A ira de Deus estava sobre Jesus naquele momento, para que nós pudéssemos não ter que passar por aquela ira. Então, nós precisamos crer em Jesus. E aí vocês vão falar assim, tá, mas você no começo do vídeo, você falou que a gente tem que ser bonzinho, né? Que a gente tem que amar o próximo, que a gente tem que evitar o pecado e tal. Então, onde é que entra essa situação, né? Então, o que acontece? As boas obras, elas são frutos que demonstram que a gente está sendo regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Como que eu vou dizer que eu me arrependo? Eu me arrependi, acho horrível tudo que eu fazia, tudo horrível, mas eu continuo fazendo tudo que eu fazia. Todo mundo vai combinar comigo, vocês mesmos já devem ter tido alguma situação aí, né? Fulano me pediu desculpa, mas continua fazendo a mesma coisa. Será que se arrependeu? Estranho, né? Já tá mostrando aí que provavelmente não se arrependeu. Então, as boas obras, as coisas boas que a gente começa a fazer, elas não são para que a gente seja salvo, mas elas mostram que a gente foi salvo. E aí na Bíblia a gente tem aqui em Mateus 7, 17 ao 21. Assim toda árvore boa produz bons frutos e a árvore má frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, a gente corta e lança no fogo. A gente já tá falando aqui do que, né? A árvore que não dá bom fruto vai ser lançada no inferno. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que Jesus está mostrando aqui? Que a gente vai ver que a pessoa é salva, que ela realmente creu no sacrifício de Jesus pelas atitudes que ela vai ter, pelo comportamento que ela vai ter. É claro, gente, que assim, se você aceitar Jesus Cristo hoje, você não vai, amanhã já tá todo perfeito, não é assim. Mas a gente vai vendo uma melhora a cada dia, sabe? A gente fala que isso é um processo de santificação. Inclusive na Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá Deus. Você imagina que no céu todo mundo vê Deus, então você já entendeu, né? Sem santificação não dá para ver Deus. E o que é santificação? É a gente ir melhorando gradualmente através de uma das pessoas de Deus, que é o Espírito Santo, que quando Jesus foi para o céu e ressuscitou, ele falou assim, eu vou mandar para vocês outro Consolador, e ele vai habitar em vocês, e ele vai revelar para vocês a verdade de Deus, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui na Terra neste momento, e ele pode habitar dentro de você, se você crer isso e pedir a Deus para que ele venha fazer morada em você. E quando isso acontecer, você vai ter que continuar buscando a Deus e você vai passar por um processo em que a cada dia, até o dia que você morrer ou até o dia da nossa salvação, você vai melhorando dia após dia. E Jesus deixou uma promessa. Ele disse que iria para o Pai, mas que ele ia preparar um lugar para nós e que ele voltaria para nos buscar. Quem é esse nós? É aqueles que creem e que se arrependem. Gente, o amor de Deus é tão grande que ele deu o filho dele para morrer na cruz e sofrer a ira dele. Ele derramou a ira dele sobre o filho dele amado. O filho dele ficou assim, meu Deus, por que você me desamparou? Para você ter uma ideia do nível do sofrimento. E ele fez tudo isso para que nós pudéssemos ser perdoados. Porque nenhum de nós era bom o suficiente. Ele precisava de um cordeiro imaculado. Ele precisava de alguém que nunca tivesse pecado, para que aquela pessoa sofresse a condenação dos outros. E foi o que Jesus fez. Ele voluntariamente se deu, nunca tendo pecado, nunca tendo tido maldade habitado nele. Ele se deu para que nós pudéssemos ser perdoados. Gente, eu tentei explicar o mais resumidamente possível, mas sem deixar passar nenhum ponto importante. Eu quero dizer para vocês que você que está me vendo agora, você que está me ouvindo agora, você pode aceitar o sacrifício de Cristo agora. Ou, se você ficou com dúvida, você pode pegar as referências que eu fiz e pesquisar sobre isso para tentar entender a verdade. Ou, se você quiser, você também pode me perguntar, pode me questionar. Eu posso explicar para vocês isso melhor, algum ponto que não tenha sido entendido, alguma dúvida que tenha surgido. E em algum momento você pode, sim, crer que você é pecador, que Jesus morreu por você. Tá? E eu espero que possa ser agora, mas se não puder, eu entendo, a gente precisa passar por esse processo. Mas você precisa entender que nós somos pecadores e que nós precisamos da misericórdia de Deus.
e que se nós não crermos no sacrifício de Jesus, infelizmente não vai restar nada para nós senão a justiça de Deus, que infelizmente virá sobre todos nós que pecamos, todos nós mesmos. Então, a nossa única esperança para ir para o céu é crer no sacrifício de Jesus, o que implica crer que nós somos pecadores e que precisamos dessa mudança e dessa misericórdia de Deus. Tá, gente? Então é isso. E as boas obras, como eu falei, mostram que tudo isso está acontecendo dentro de você. Porque a gente vai melhorando a cada dia quando a gente de fato aceita Deus. Porque quando a gente aceita tudo isso, o Espírito Santo, uma parte de Deus, vem morar dentro de nós. E essa parte de Deus, ela vai mudando pouco a pouco os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e os nossos comportamentos para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, que foi perfeito. E isso tudo será completado no dia em que Jesus retornar para nos buscar. E aí, são essas pessoas que vão morar no céu, segundo a Bíblia. Então, eu convido vocês a fazerem essa pesquisa e a orarem a Deus. Eu não vou fazer uma oração aqui com vocês agora, porque a oração precisa ser do fundo do coração de vocês. Mas se precisarem da minha ajuda, eu me coloco à disposição, podem entrar em contato comigo e eu vou ajudar no que for possível para mim, para que vocês possam entender melhor o Evangelho e tirar qualquer dúvida de vocês, tá bom? Tudo de bom, que Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo fale no coração de vocês. E é isso. Um beijo, até a próxima.